haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deus, primeiramente eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa, Senhor, meus maus pensamentos que pensei hoje. Perdoe as minhas falhas. Perdoe os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoe se eu pequei em ato, em gesto, em palavras, em pensamento. Senhor Deus, eu estou na sua presença, vou falar da tua palavra e não tenho vergonha de dizer diante de cada pessoa que está aqui, daqueles que estão me assistindo e ouvindo, que eu não sei o nada. Eu não sei pregar, não sei fazer nada, mas eu sei que eu preciso de ti, preciso da sua graça, preciso que o Senhor fale conosco, fale comigo para falar com a tua igreja. Enquanto eu prego, salva, cura, liberta, renova, restaura. Que teu nome seja glorificado. Sei, quem ora, ora pelo Espírito. Quem prega, prega pelo Espírito. Quem canta, canta pelo Espírito. Quem levanta a mão, levanta pelo Espírito. Quem dá glória a Deus, dá pelo Espírito. Quem dá aleluia, dá pelo Espírito. Quem corre, corre pelo Espírito. Quem fala em línguas, fala pelo Espírito. Meu Deus, a tua palavra é espírito de vida. Venha falar com a tua igreja. Fala e não te calas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e também aplaudir a Jesus. Muito obrigado pelas palmas, mas se for para Jesus pode ficar melhor. Meus irmãos, acabamos de ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós, olhando para esse texto sagrado, no capítulo 24 é um capítulo escatológico, e não vou ficar falando de escatologia, mas é um capítulo que Jesus está instruindo os seus discípulos. Se você olha o verso 1, o texto começa dizendo que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, olhando para o templo que durou 46 anos para ser erguido, para ser concluído, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso. Eles dizendo para Jesus. Jesus disse: não vede tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está lançando uma profecia acerca do templo, que essa profecia se cumpre 70 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Essa profecia se cumpre quando o general Tito cerca Jerusalém. O templo é destruído, as portas é queimada, e essa profecia se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Quando nós, olhando para esta verdade, se você puder depois pesquisar, você vai entender melhor. Nós olhando para esse capítulo, o sermão de Jesus, o sermão profético, é o princípio das dores que Jesus diz.
O verso 3, ele disse: estando assentado no monte das oliveiras. Ele está sentado, chega-se a ele os seus discípulos, em particular, aqui não tem a multidão, mas apenas os seus discípulos, o indaga, o interroga. Ele está sentado ensinando. Os discípulos chegam para ele, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, ele vai falar de algumas verdades que ao longo dos anos ou dos séculos tem acontecido frequentemente. Nós olhando para esta verdade, nós vemos que Jesus responde aos seus discípulos no verso 4. Ele disse, e Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando nós olhando para esta verdade de Jesus, no verso 4, Jesus está dizendo para os seus discípulos, para que eles se acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Na época de Jesus já havia homens que enganavam em nome de Deus. Ao longo da história da igreja, os apóstolos, havia homens que já enganavam em nome de Deus. Os apóstolos se foram, os pais da igreja, os reformadores, se foram e ainda existe enganadores. Jesus, ele alerta a sua igreja, o seu povo, a se acautelar. Quando eu olho para Mateus 7, Jesus está dizendo em Mateus 7, para acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente é lobo devorador. A pele é de ovelha, o terno é de ovelha, o jaleco é de ovelha, mas o interior é lobo. Lobo que devoram as ovelhas. São lobos que não têm piedade da igreja, não têm piedade dos seus ouvintes, são enganadores. Jesus fala uma verdade, e essa verdade que Jesus ele fala, ele vai mostrar para os seus discípulos que era necessário ter cautela para não sermos enganados. Há muitas pessoas que têm sido enganadas dentro das igrejas, porque elas não leem a Bíblia, elas não buscam a Deus com o fim de conhecer aqueles que enganam a noiva de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia ela nos dá todo o direcionamento que mostra quem é o verdadeiro lobo, o verdadeiro falso profeta. A Bíblia vai dizer em Mateus 7 que Jesus está dizendo que pelos frutos se conhece a árvore. Se eu subo aqui nesse altar com a intenção de enganar as pessoas, elas podem conhecer que eu sou um enganador pelos frutos que eu dou. Primeiro, eu entendo e quero expressar esta verdade do que Jesus está dizendo à sua igreja, aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 7, ainda no verso 21, Jesus diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem a possibilidade de eu estar falando para a igreja de Jesus Cristo e não entrar no reino do céu. Não estou dizendo que eu não vou,
Eu estou dizendo, tem a possibilidade de eu pregar para você, você se salvar e eu me perder. O apóstolo Paulo, ele fala que muitos pregam por vanglória, outros pregam por contenda. Eu não estou pregando por vanglória, não estou pregando por contenda, mas eu quero levar a igreja a entender que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas têm sido enganadas por falta de conhecimento. A Bíblia diz no livro de Oséias: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quando lhe falta o conhecimento, o povo perece na mão de lobos devoradores. Quando se falta conhecimento, o povo perece na mão de mercenários. Nós estamos vendo nesses dias homens que são mercenários, são extorquidores da noiva de Jesus Cristo. E a noiva de Jesus, ela não pode ser enganada. Tem gente que trocou. Nós até mesmo falamos da igreja católica, falamos daqueles que se prostam diante de deuses que são imagens de escultura feita por mão de homem. Mas a verdade é que nós criticamos eles, mas quando na verdade nós estamos também criando ídolos para nós, estamos sendo enganados. Nós criticamos as pessoas, quando na verdade deveríamos olhar para nós e ver que nós temos levantado ídolos para nós mesmos. Pastores virou ídolo, cantores virou ídolo, apresentadores virou ídolo para nós. E Jesus vai deixar bem claro para nós: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Preste atenção, nós estamos vendo hoje o mundo, a paz está sendo ameaçada neste mundo. A história da humanidade, ela tem sido considerada por alguns historiadores como a história das guerras. O que nós mais vemos é guerra na nossa própria vida, é guerra na nossa própria casa, é guerras dentro da igreja, é guerras nos casamentos, é guerras no trabalho, é guerra por todos os lados. A verdade que esta guerra, querido, nós estamos em guerra com Deus, nós estamos, aleluia, com guerra com o nosso semelhante. Há guerras e rumores de guerra entre as nações, há conflitos e tensões por todos os lados. A nossa paz está ameaçada. Nós não podemos deixar que os inimigos venham ameaçar a nossa paz. Eu vou repetir, nós não podemos deixar a nossa paz ser ameaçada. Eu vou repetir até alguém entender. Nós não podemos deixar a nossa paz ser ameaçada. Quando nós olhamos, nós vemos que há conflitos por todos os lados. As armas de destruições que as nações têm em suas mãos são suficientes para transformar o nosso planeta em poeira cósmica. Nós percebemos tantas armas de guerra que é fabricada para destruição. Mas eu gosto da Bíblia, porque o profeta Isaías, no capítulo 54, 17, Isaías profetiza, dizendo que toda ferramenta, em outras palavras, toda
toda arma preparada contra ti, ela não vai prosperar. E eu vou declarar de novo: o profeta diz que toda arma, que toda ferramenta que for preparada contra ti, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar. Você pode dar um glória a Deus se você acredita. Nós estamos vendo, querido, que armas são fabricadas em todos os momentos para a destruição do nosso planeta. Nós percebemos que numa conflagração mundial, hoje não há vencedores e nem vencidos. O mundo não caminha em direção da paz, mas na direção da guerra. O mundo está em conflito, o mundo está em guerra, e não é tempo de nós cruzarmos os braços, é tempo da igreja se levantar, é tempo dos crentes se levantarem, é tempo do povo de Deus se posicionar. O próprio Jesus, em seu sermão, ele alertou para esse fato, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Perceba que os reinos têm se lutado contra o outro, se levantado um contra o outro. Nós vemos, querido, o conflito entre os israelitas e os palestinos na região de Gaza, a guerra civil. Aleluia. Jesus disse que haveria guerra, haveria nação contra nação e reino contra reino. Percebe o conflito de Israel e os palestinos na região de Gaza, a guerra civil, a Síria, a invasão da Rússia, a Ucrânia, são evidência desse fato de que Jesus profetizou, de que Jesus falou. E uma boa notícia para a igreja que aguarda a vinda do Senhor nos ares é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez você possa ter vindo nesta igreja hoje para ouvir uma palavra de vitória. Segura que lá vai a palavra de vitória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu vou repetir de novo: essa é a palavra de vitória para a igreja dele. Jesus está voltando. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e adorar a Ele. Ele está voltando. Eu sei que é uma notícia que muita gente não gosta, mas eu gosto dessa notícia. Aqueles que servem a Deus, eles sabem que a qualquer momento essa igreja vai desaparecer dessa terra. Eu não sou daqui, eu não sou dessa cidade, eu sou apenas um peregrino aqui. Daqui a pouco eu posso ir embora dessa cidade. Eu sou peregrino nessa terra, independente aonde eu vou. Se eu for para a minha cidade, eu sou peregrino lá. Se eu estou aqui, eu sou peregrino. Eu não sou um morador permanente. Eu sou um morador que mora hoje 15 dias, 2 meses, 1 ano, 30 anos. Mas daqui a pouco eu vou sair daqui para voltar para minha casa. A minha casa não é aqui, a nossa casa é lá. João 14, Jesus disse: aleluia, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A verdade, querido, ele já foi preparar uma morada para você. Ele já foi preparar uma morada para mim. Já tem uma morada preparada para nós. Talvez você mora de aluguel, assim como eu. Eu não me preocupo em ter casa própria. Eu já tenho uma lá no céu. Eu já tenho uma casa no céu. Eu já tenho moradia garantida lá no céu. Você já tem a sua? Se não tem, eu te aconselho. Pastor, como pastor, eu posso adquirir a morada no céu? Confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador. Essa é a garantia da morada lá no céu. Se você quer morar no céu, você precisa arrepender do pecado. Você precisa deixar o pecado e render aos pés de Jesus. Se não for assim, não tem morada no céu. E aí, você quer morar no céu? Quem quer ir para o céu aí? Mas a minha pergunta a tu é: o teu nome já está escrito lá? Tá não? O meu conselho hoje é: deixa ele escrever teu nome hoje. Já garanta sua casa lá. E só lembrando para tu, a estrada lá, as ruas, melhor dizendo, é de ouro e de cristal. Não é rua esburacada. Oh glória, lá tem um jardim para cada casa. Tem um rio que corre direto do trono de Deus. Tem a árvore da vida que dá frutos o ano inteiro, 12 meses direto dando frutos. E as folhas dela é de remédio para curar as nações. Lá tem uma morada para você. Aqui esse corpo frágil, aqui esse corpo, aleluia, fraco, vai se decompor, mas a nossa alma vai voltar para casa. Receberemos um corpo semelhante ao corpo do nosso Jesus Cristo. Irmão, olha para a Rússia e a Ucrânia hoje. Quantas destruição, quantas pessoas que morreram inocentemente. Olha para o Afeganistão, que há pouco tempo atrás houve aquela guerra. O mundo está em guerra, a nossa paz está ameaçada. É uma evidência do que Jesus falou. Lembra de 2001, 11 de setembro, as torres gêmeas que foram derrubadas pelos terroristas? Lembra dos terremotos que têm acontecido em vários lugares? Olha para a fome que está instalada no nosso país. É um sinal de que Jesus está voltando. Não dá mais tempo, gente, da gente ficar, não, e eu não vou firmar na igreja. Aí eu só quero ir na igreja receber a bênção, a libertação. Tem que vir? Tem. Mas você tem que entender, o fim principal de Deus não é curar, não é libertar. O fim principal, primário, é salvar a sua alma. Depois de salvar a tua alma, Ele te liberta. Depois de salvar a tua alma, Ele te transforma. O mais importante não é ver demônio cair. O mais importante não é paralítico levantar, não é cego ver, não é coxo saltar. O mais importante é almas no altar. É a alma dizendo: eu confesso Ele, eu reconheço a minha miséria. O mundo, na verdade, está, eu já disse isso aqui pouco tempo atrás,
está como um barril de pólvora, está à beira de uma explosão. Daqui a pouco, ó. E você vai esperar explodir para depois pedir socorro. O tempo do socorro é agora. O tempo de render-se aos pés de Jesus não é amanhã e não é depois, é agora. O tempo de abandonar a prática de pecado é agora. Não é amanhã, não é depois. Eu quero que você entenda que o mundo está como um barril de pólvora pronto, à beira de uma explosão. As tensões se agigantam por todas as partes, trazendo instabilidade e temor, medo nas pessoas. A aparente paz que reina entre as nações é póstica. Nós queremos a paz, mas armamos até o dente. Nós queremos a paz, mas nós nos armamos para nos defender. Queremos a paz, mas estamos armados. Não, pastor, eu tenho que armar para me defender e tal. Isso não é paz. Nós selamos um tratado de paz, um acordo de paz, mas erguemos monumentos, erguemos muros para nos separar. Investimos ainda mais nas armas de destruição. Temos tecnologia, mas não temos paz. Nós mergulhamos nos segredos mais intrancados da ciência, mas não temos paz. Nós temos comunicação rápida. Hoje, você conversa lá nos Estados Unidos só num clique do WhatsApp. Você vê a cara da pessoa lá do outro mundo. Comunicação rápida, mas não temos paz. Nós fazemos viagens especiais, mas não temos paz. Nós acumulamos riquezas, mas não temos paz. Nós erguemos muro de proteção e reforçamos as trancas de nossas portas. E a verdade, Marcelo, não temos paz. A paz não se alcança com tratados humanos, nem mediante aos acordos internacionais, pois o coração do homem é um laboratório de todas as guerras. Eu repito, o coração do homem é um laboratório de todas as guerras. Aqui, ó. Todo mundo tem um coração, não tem? Não, quem não tem coração não vive não, meu. Você tem coração? O coração do homem é um laboratório. Você sabe o que é um laboratório? É onde faz exame, onde tira sangue, onde dá o diagnóstico. Aqui, ó, é o laboratório de todas as guerras. Guerra com Deus, guerra com o homem,
guerra com o pai, com o filho, com esposo e esposa. Guerra com todo mundo. A verdade, somente Jesus. Verdade, somente Jesus pode nos dar a paz. A paz não se impõe pela força do homem, nem pela ameaça de bombas, como a Rússia falou: se alguém intervir na guerra, nós vamos mandar bomba e explodir tudo. Não adianta ameaçar. Somente Jesus, o príncipe da paz, pode conceder a paz verdadeira. A ONU, por mais que ela é tratado de paz, ela não consegue trazer a paz, a união das nações. Somente Jesus. Isaías diz que ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Quem é ele? Jesus. Somente Jesus, o príncipe da paz, pode conceder a verdadeira paz. E eu quero declarar que somente ele vai dar a paz para a tua casa. Vai haver paz na tua família. Eu declaro sobre o nosso país a paz de Deus. Somente submetendo-se ao governo de Cristo, as nações podem experimentar da verdadeira paz. Enquanto estiver no governo de homens, a paz continua ameaçada. Mas quando nós nos entregamos ao governo de Cristo, quando as nações entregar-se ao governo de Cristo, elas vão experimentar da paz verdadeira. E talvez eu falo para alguém que me ouve através do rádio, que me ouve através do vídeo, que me ouve aqui nesta noite: você está sem paz, mas eu quero te convidar a se entregar ao governo de Cristo, para você desfrutar da paz verdadeira. Ele tem uma paz verdadeira. Desfruta desta paz, desfruta desta paz verdadeira. Paz no vale, paz no deserto, paz nas tentações, paz nas tribulações. Recebe a paz verdadeira. A paz com os homens é o resultado da paz com Deus. Ontem tivemos o nosso discipulado, toda quinta-feira nós temos o discipulado. E eu disse que às vezes pregamos sobre Deus, não conhecemos a Deus. Cantamos sobre Deus e não conhecemos a Deus. É possível alguém falar de Deus sem conhecê-lo? E como eu conheço a Deus me relacionando com Ele? Quer ver eu ter um relacionamento bom com as pessoas, com os homens? É eu ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando o homem e a mulher têm um relacionamento íntimo com Deus, ele também terá um relacionamento, o resultado da paz com Deus. Somente quando a nossa reação vertical é restaurada, nós podemos ter a paz na dimensão horizontal. Eu vou repetir, porque você ficou calado. Somente quando a nossa relação vertical é restaurada, nós podemos ter a paz na dimensão horizontal. Tenha paz com Deus e você terá paz com os homens.
Eu repito, tenha paz com Deus e depois você vai ter paz com os homens. Antes de ter paz com o homem, tenha paz com Deus. É uma cruz. Como o homem tem paz com Deus? Se rendendo a Cristo. Como eu terei paz com os homens, se eu já tenho paz com Deus? Se eu não tenho paz com Deus, eu não terei paz com os homens. Eu sei que fica difícil você entender e dar glória. Quando nós somos reconciliados com Deus e caminhamos em paz na direção do nosso próximo. Repito de novo, quando somos reconciliados com Deus, que caminhamos em paz na direção do nosso próximo, somente quando temos paz com Deus, nós temos a experiência de desfrutar da paz uns com os outros. A minha pergunta é: você tem paz? Eu pergunto de novo, você tem paz? Ficou calado? Eu pergunto de novo, você tem paz? Você está em paz com a sua mulher, com o seu marido? Você está em paz com Deus, com o seu próximo? Você está em paz com o seu pastor? Você está em paz com o seu vizinho, com a sua vizinha? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, para depois seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desfruta da paz. Eu repito, desfruta da paz com Deus e com os outros. O Deus da paz, irmão, Ele nos transforma em agente da paz. Ele nos transforma em pacificadores. Eu repito, o Deus da paz nos transforma em pacificadores. Aonde chegarmos, Jesus diz assim: quando você entrar numa casa e ver que ela é digna, derrama sobre ela a minha paz. Chega dentro da tua casa hoje, bate o pé e fala: paz de Deus reina dentro desta casa. Chega naquele trabalho onde só tem briga, contenda, declara a paz de Deus. Eu tenho uma paz e a paz de Deus acabou de chegar nesta casa. Nós somos agentes da paz. Tem gente, irmão, que sangue de Jesus tem poder. Ele chega no lugar onde tem contenda, ele arruma mais contenda, mas ele tem que ser agente da paz. Brigou? Fique em paz. Eu gosto do hino do Samuel Mariano. Fique em paz. Você não vai dar resposta para ninguém. Já diz o compositor: quem tem, tem. Quem tem a paz não precisa desabafar. Quem tem a paz não precisa bater o pé. Quem tem a paz não precisa espernear. Quem tem a paz está em paz, gente. Fica em paz. Você não tem que dar resposta para seu ninguém, nem para o diabo, nem para ninguém. Se você está em paz, fica, deita, dorme em paz. E eu gosto da Bíblia. O salmista, antes de deitar, ele falou: eu vou deitar,
porque somente o Senhor. Vou dormir em paz, porque somente o Senhor me faz habitar com segurança. Ele está dizendo, somente o Senhor me faz descansar em paz. Em vez de cavar um abismo, ai Jesus, vamos lá. Constrói uma ponte. Tem gente que cava abismo para separar. Mas vocês têm que ser construtor de ponte. Eu encerro com uma reflexão, e nós ouve a irmã Sônia cantar. Um fazendeiro muito rico. Ele tinha um irmão e eles brigaram. Você deve ter ouvido isso já. Eles brigaram e havia um lago que separava as duas fazendas. Ele chamou um carpinteiro e disse, olha, eu quero que você construa para mim uma cerca muito alta, porque eu não quero enxergar nada do meu irmão. O carpinteiro deu o preço. Ele disse, pode fazer, eu te pago quanto necessário for. O carpinteiro pega as ferramentas, as máquinas, e olhando aquele lago, ele começa a cortar as madeiras. O fazendeiro sai e deixa aquele carpinteiro trabalhando. E o carpinteiro está cortando madeira, está cortando madeira, está cortando madeira. E de repente, ele vai construindo. Ele não constrói uma cerca. Ele olha para o lago e começa a construir uma ponte. Quando o fazendeiro chega, ele vê aquela ponte que estava sendo concluída, chegando do outro lado do lago. O carpinteiro termina aquela ponte e volta de lá para cá. O fazendeiro bravo, mais bravo, de repente aparece o irmão lá do outro lado correndo, mas correndo, e corre e pula no pescoço do irmão e disse, meu irmão, eu não sabia que você me amasse tanto. Você construiu uma ponte para me ter mais acesso à sua casa. O fazendeiro queria arrancar a cabeça do carpinteiro. Mas naquele momento houve choros, abraços dos irmãos que se reconciliaram e a paz voltou para aquelas fazendas. Oh glória! Se você não entendeu, eu vou resumir a mensagem para você entender. Hoje Deus está dizendo, construa ponte em vez de abismo. Em vez de fazer um muro de separação, constrói uma ponte de reconciliação. Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Aleluia! Construa ponte hoje, chega em casa, reconcilie com aquela pessoa. Vamos quebrar esse muro de separação que nos separa. O mundo está em guerra, gente. Eu não sei se você entendeu uma mensagem. Se você não entender, você não entende mais nunca, que eu já acabei de pregar. Eu te aconselho depois você voltar a assistir a mensagem aí, se você não entendeu, ou eu te dou o esboço dela também.